Fala pessoal, Gustavo aqui, eu sou da 7Laser, nós somos parceiros da Translaser e hoje eu vou fazer uma aula aqui com vocês de como fazer um monograma para joia. Esse monograma aqui eu vou ensinar passo a passo, certinho? Vamos lá? Primeiro aqui, ó, eu tenho uma pasta nova, certo? E eu vou escrever o que eu quero no monograma, no caso, Translaser. Vou escolher a fonte, eu vou usar a monotype cursiva. Aqui eu estou apertando a letra Z do teclado para dar o zoom, que ele fica aqui nessa opção do Corel, certo? Coloquei aqui o meu texto, vou deixar mais ou menos o tamanho para uma joia. Aqui no caso, na joia, a gente usa muito entre 30 e 35 milímetros. Daria 3 centímetros, 3 centímetros e meio, tá? Então vou colocar 30. Vou tirar o fundo dela, utilizando a opção, clicando com o botão esquerdo do mouse e com o botão direito na cor preta para aparecer somente o contorno, para ficar mais fácil de visualizar como que essa fonte vai ficar lá no EZCAD, certo? Agora, a primeira coisa que eu faço é utilizar a ferramenta de contorno. Ela fica aqui, é a segunda opção, tá? Vou puxar um contorninho para deixar essa letra um pouco mais robusta, para ela não ficar muito frágil e acabar quebrando na hora de destacar ou alguma coisa assim. Puxei aqui o meu contorno, mas como vocês podem ver, mesmo assim, tem algumas partes na fonte que elas não estão ligadas. Então, como que eu vou ligar essas partes? Vou pegar a ferramenta forma, ela fica embaixo da setinha. Vou nos pontos, eu seleciono clicando com o botão esquerdo e segurando, tá? Vou selecionar todos os pontos, desde a letra R até a outra letra R. E vou usar a setinha do mouse para a esquerda para movimentar. Eu vou movimentar até ela chegar e grudar o contorno, certo? Mesma coisa eu vou fazer com a letra A, selecionando todas. Mesma coisa com a letra N. A letra S eu vou jogar um pouquinho também. A letra L. E assim por diante, todas elas. Eu estou fazendo isso é para deixar esse monograma ele mais robusto e não ter o problema dele quebrar, tá bom? Vou ajustar aqui mais ou menos o tamanho. Assim que eu terminei de fazer o contorno, na 7Laser a gente trabalha muito utilizando páginas, tá? Então eu vou copiar, dando Ctrl C, selecionei tudo, tá? Ctrl C e vou abrir uma nova página aqui no Corel. Então eu vou aqui na página 2, já com ele pronto, tá? Eu tenho um costume, depois de fazer isso, eu dou o comando Ctrl K, de quilo. Por que que eu faço isso? Para quebrar o meu contorno da letra. Então eu vou ter duas coisas separadas. A letra na parte de dentro e o contorno. Vou dar o Ctrl Z para voltar. Aqui nesse caso, eu já vou apagar a parte de dentro, que é a letra, tá? Para só ficar com a parte do contorno. Como vocês podem ver, esse aqui seria mais ou menos o monograma. Porém, tem algumas partes que ficaram pequenas, como por exemplo, a parte do E aqui. Então o que que eu faço? Vou dar Ctrl Z para voltar. Venho aqui na minha letra, tá? Clicando só na parte que está o preto. E aí ele vai aparecer aqui, ó, monotype, né? Porque eu estou no meu texto. Eu dou Ctrl Q e Ctrl K para quebrar o texto e para quebrar a forma. Então eu vou ficar forma por forma. Vou apagando aqui, uma por uma. E vou deixar só a da letra E, que seria essa maiorzinha. Para ficar uma coisa mais bonita, mais esteticamente bonito. Mesma coisa eu vou fazer com o meu contorno que está em vermelho. Vou dar Ctrl K e vou apagar somente essa parte aqui. Aqui, por questão de estética, você pode diminuir também um pouquinho o tamanho, tá? Assim que eu fiz, já está o contorno pronto, seria essa peça aqui que eu iria cortar. O que que eu vou fazer agora? Eu vou criar as duas argolinhas para colocar. Então,
eu venho aqui na ferramenta de círculo, seguro o Ctrl do teclado para ele ficar todos os lados iguais, né? E vou fazer um círculo. Geralmente, a gente utiliza o furo de 1 milímetro, 1 milímetro ponto 1, 1.2. Eu vou colocar aqui 1.1, certo? Coloco 1.1, o cadeado está travado, então ele vai mudar as duas proporcionais. Então eu tenho um círculo de 1.1, certo? Vou dar Ctrl C e Ctrl V para criar outro círculo, ele já criou. E aqui eu vou colocar a parte de fora, então eu vou colocar 2.4. E assim eu já faço a argolinha do monograma, certo? Vou posicionar ela numa lateral, Ctrl C, Ctrl V, e vou empurrar ela até na outra ponta. Eu uso a setinha do mouse mesmo para fazer isso, a setinha do teclado para fazer isso. Posicionei, coloquei ela aqui na outra ponta. Se por um acaso eu quiser deixar ela um pouco para cima, um pouco para baixo, eu seleciono as duas, tá? Usando o Shift, seguro o Shift e seleciono. Aí eu posso colocar para cima, um pouquinho mais para baixo, para elas ficarem na mesma reta, para não ficar uma em cima e uma embaixo, mas aí depende também do que você vai querer na sua peça. Aqui eu já fiz então as duas argolinhas, já deixei o nome ali. Eu vou selecionar tudo. E eu tenho o costume de, no contorno, da espessura do contorno, de colocar 0.002. Porque aí ele vai ficar uma linha bem fina e eu consigo visualizar melhor se está chegando pertinho, como que tá. E aqui eu vou dar uma olhada, principalmente nessas partes que são de junções da peça. Por quê? Essas partes aqui, ela pode vir a quebrar se ficar muito fininho. Então, nesse caso, eu estou usando a ferramenta de zoom, que é o Z, que ela fica aqui no Corel, tá? E a ferramenta H, que ela fica no mesmo lugar, é só clicar e você tem as duas. Vou pegar a ferramenta Forma e vou estar vindo aqui, ó, nos pontinhos e vou deixar ele um pouquinho maior. Deixando eles um espacinho para ela não ficar tão frágil. Então eu vou olhando a minha peça inteira e principalmente nesses lugares que são de junções, eu vou dando uma baixadinha. Usando aqui Ctrl mais e o Ctrl menos para utilizar o zoom, tá? Ctrl mais, Ctrl menos. Aqui eu já deixei, como eu fiz um contorno bem grosso e agora eu dei uma mexidinha na ferramenta de forma, ele já está com uma espessura interessante e provavelmente não vai quebrar na hora de destacar a peça, de fazer o polimento, tá? Depois que eu deixei tudo isso aqui pronto, eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz na primeira página. Eu vou copiar tudo, criar uma outra página e colar. Eu faço isso porque se por um acaso o meu cliente vem e fala, eu gostaria de um furo um pouco maior, ou um furo um pouco menor, aí eu consigo estar alterando aqui sem precisar estar refazendo a peça, certo? Então eu venho aqui, com as duas que já ficaram para trás, né? Vou selecionar as duas partes de fora das argolinhas e o meu monograma. Selecionei tudo, venho na opção de soldar. E aí ele vai juntar tudo isso em uma forma só, certo? Agora que eu já tenho ela pronta, daqui, dessa parte, eu já salvo geralmente em DXF. Aí como que eu salvo esse arquivo? Geralmente eu vejo o tamanho está com 31, está um tamanho bacana. Eu venho em arquivos, salvar como. Vou aqui na área de trabalho, a gente já deixou uma pastinha criada. E eu vou colocar aqui como monograma. E eu salvo em formato DXF, que é o formato que o EZCAD vai ler esse arquivo. Salvei, dou a opção OK. Verifico se aqui está com a opção milímetros, tá? Para ele ficar com o tempo certinho, com o tamanho certinho. Então eu dou OK. E pronto, aqui já está pronto para fazer o corte dessa peça no EZCAD.
Pessoal, finalizamos essa aula de monograma. Algumas pessoas conhecem como manuscrito também. Espero que vocês tenham gostado da aula. Espero que eu tenha conseguido passar para vocês um pouco do que a gente faz lá na 7 Laser, tá? E para vocês, somente hoje, tá? Eu vou deixar o arquivo com aquele pré-render de cor ouro que eu fiz no arquivo ali. Eu vou deixar ele separado para vocês. É só entrar no Instagram da 7 Laser, 7 Laser Oficial, ou no Instagram da Translaser, Translaser Oficial, tá? E pedir, manda uma DM lá pra gente, fala assim, ó, gostaria daquele arquivo do monograma ou do manuscrito que a gente vai estar disponibilizando eles para você, tá bom? Espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula, gente. Até mais!